Olá pessoal, meu nome é Ana Luísa Jacobi e hoje nós vamos falar sobre um tema que interessa todos nós brasileiros. É que a tecnologia 5G está chegando no Brasil. No dia 6 de setembro, o TCU analisou o processo de desestatização e implementação da tecnologia 5G e proferiu então o Acórdão 2032 plenário, onde ele analisa os editais de licitação desse processo. E aí cabem salientar algumas questões. A primeira é que desde a Constituição de 88 incumbe ao TCU a fiscalização operacional e sobre os aspectos econômicos e também de eficácia e eficiência em relação aos gastos e à gestão pública. Por isso, o tribunal entende que ele pode acompanhar os processos de desestatização, privatização, concessão e outros meios de transferir para parceiro privado a responsabilidade pelo desempenho daquele serviço ou daquela obra, ou daquele objeto. E aí o TCU editou em 2016 a IN 81, onde ela prevê como que se dará o processo de desestatização. Esse processo ele já ocorria antes, pelo TCU, essa participação do TCU já ocorria antes, mas essa é a IN mais recente e é aplicável a esse caso. E ela determina então que nos processos de desestatização, o TCU ele analisa previamente o edital que vai ser publicado e ele tem um prazo para fazer essa análise e verificar questões relacionadas às garantias do contratado, mas especialmente em relação ao interesse público. Então, o tribunal ele analisa se existem instrumentos para você controlar o desempenho desse serviço e também se as garantias em relação ao ente público estão respeitadas. Então, se o preço é adequado, se a forma de contraprestação ela é adequada, ela vai visar atender os nossos interesses e os interesses coletivos. E esse acórdão ele foi proferido em 6 de setembro e ele dá uma série de recomendações à Anatel. Dentre elas tem essas questões que eu acabo de falar e também relacionado à matriz de risco, à gestão de responsabilidade e também que esse órgão ele deve demonstrar que a desestatização ela é melhor para a administração pública. Então, essas recomendações do TCU, esses alertas, eles têm um cunho de que a agência reguladora ela deve alterar os seus editais para então republicá-los e seguir o trâmite do processo para a escolha da melhor proposta, da proposta mais vantajosa para a administração pública, a fim de contratar a empresa que melhor resguarde os nossos interesses. E aí, é interessante também observar uma outra questão, que é se o TCU teria realmente essa competência. Essa é uma questão um pouco polêmica, porque a ideia ela traduz no seguinte: a Constituição de 88 ela aboliu a expressão controle prévio. E aí nisso tem os que entendem, os doutrinadores que entendem que dessa feita não poderia o TCU analisar previamente os editais, e tem os que entendem que isso é positivo, especialmente nesses processos de desestatização que envolvem grande monta ou um tema que é muito relevante para a sociedade. Por isso que a IN 81 ela segue então em vigor e esse é o posicionamento vigente. A ideia é que o TCU ele tem sempre essa missão de resguardar o erário e resguardar também os interesses públicos voltados aos recursos públicos. Por isso, o acórdão, então, ele tem grande valia e o TCU, isso é importante ressaltar, ele incentiva sim, ele vem com bons olhos a implementação da tecnologia 5G feita dessa forma. Nós ficamos por aqui e nos vemos então no próximo vídeo.